Fala, meu povo, beleza ou yes? Galera, exploração petrolífera na foz ou na região da foz do Rio Amazonas. Esse assunto tem sido muito repercutido na mídia e você, caso ainda não tenha compreendido, ao menos não tenha ainda uma noção geral do que se trata, minha ideia aqui é te ajudar. Então vamos lá, arregala seus olhos e seus ouvidos pro lado de cá, deixa o like aí no vídeo já para ajudar a promovê-lo. É o seguinte, meu povo, primeira coisa, não é de agora que a Petrobras, a maior companhia petrolífera, quer dizer, a única, companhia petrolífera brasileira estatal, uma das maiores do mundo, não é de agora, portanto, que ela deseja explorar petróleo na região do Amazonas. Há pelo menos uma década que a Petrobras tem esse desejo. Onde seria feita essa exploração? Vamos lá, olha para o mapa aqui, ó. Cadê o mapa? Isso. Dá uma observada no mapa. A exploração petrolífera seria, então, em alto mar, a cerca de 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas e a 175 quilômetros do litoral do Amapá. Beleza? Primeira coisa, gente, não se deixe iludir pela distância, tá? Talvez você acredite que 500 quilômetros de distância da foz seja algo muito significativo. Não é, tá? Um eventual vazamento petrolífero nessa área de exploração, rapidamente poderia atingir a foz aqui, atingir o litoral. Até porque uma mancha de petróleo, ela se espalharia rapidamente nas águas do Oceano Atlântico, beleza? Vale lembrar também que é uma exploração petrolífera em águas profundas, 2.880 metros, ou seja, quase 3 quilômetros água abaixo. Vale lembrar que a Petrobras é a companhia petrolífera do mundo com a maior tecnologia, com o maior conhecimento nessa exploração em águas muito profundas. Então, que fique claro, ó, a exploração não é exatamente na foz do Rio Amazonas, é a 500 quilômetros dela, o que não quer dizer também que seja muito distante. Tá claro isso aí? Beleza? E aí, qual é o embate, galera? O embate é entre os interesses da Petrobras, interesses desenvolvimentistas e interesses ambientais, interesses do IBAMA, que é o órgão ambiental máximo no Brasil, que inclusive negou agora recentemente, mais uma vez, o pedido para a Petrobras, quase que não sai, hein? O pedido da Petrobras para explorar petróleo nessa região. Quais são os argumentos? Ao menos os argumentos gerais utilizados por ambas as partes. Vamos lá, preparei aqui para te mostrar. Ó. O que a Petrobras alega? Primeira coisa, a eventual exploração de petróleo nessa área traria um incremento, um aumento de 1,1 milhão de barris de petróleo por dia até 2036. Esses 1,1 milhão a mais de barris explorados na região amazônica seria 20% aproximadamente a mais do que se produz hoje, certo? 20% é algo significativo, não é algo irrelevante, não. Então, primeira coisa, o Brasil passaria a explorar, a produzir mais petróleo. Além disso, a Petrobras, como eu já adiantei, tem um grande conhecimento, ou seja, um know-how da exploração de petróleo em águas profundas, inclusive com um percentual mínimo de risco ambiental. São raríssimos os casos de exploração de petróleo pela Petrobras em águas muito profundas que trouxeram problemas ambientais. Então isso daria uma grande segurança para esse empreendimento. Essa exploração levaria também a um desenvolvimento econômico e social para a região, ou seja, traria mais receitas econômicas para a região, o que, por consequência, poderia contribuir para um maior desenvolvimento econômico e social daquela área. E a Petrobras, logicamente, alega que não é negligente com as questões ambientais, mas ela defende, logicamente, a conciliação entre exploração do meio ambiente e sustentabilidade. Beleza, beleza? Desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Então, basicamente, esses são os argumentos que a Petrobras coloca sobre a mesa. Do outro lado, o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, alega o seguinte: estudos sobre os impactos ambientais feitos pela Petrobras foram insuficientes, ou seja, não se sabe ainda exatamente quais seriam os impactos, tanto da instalação do projeto de exploração petrolífera, como também de um eventual acidente. Então, por conta disso, o IBAMA tem negado as solicitações da Petrobras. Segundo argumento,
A perfuração do poço geraria grande impacto ao ecossistema marinho. Vale lembrar, galera, que essa região próxima à foz do Rio Amazonas, aqui representado na imagem, inclusive, ó, o maior rio do planeta Terra, certo? Vale lembrar que essa região é uma região que abriga um imenso recife de corais, o que tem uma importância ambiental muito grande. Então, a simples instalação do projeto geraria um grande impacto ambiental, sem contar também no impacto social que envolve comunidades indígenas. Por mais que não haja indígena que viva em alto mar, há várias comunidades indígenas que residem no litoral próximo aonde será feita essa exploração. E aí, logicamente, que a instalação de um projeto de exploração petrolífera dessa envergadura traria uma série de mudanças logísticas nessa região, que poderia impactar na vida de comunidades indígenas. É uma outra argumentação que o IBAMA também leva em conta. Além dessas, a próxima. Um eventual vazamento traria impactos imensuráveis. Ou seja, quais seriam os danos ambientais provocados por um vazamento de petróleo, caso ocorresse esse acidente? Não se sabe ao certo. Até porque o impacto seria tão maior quanto maior for o vazamento. Fica até difícil mensurar, né? Além disso, países vizinhos podem ser afetados por vazamentos. Vale lembrar, galera, que a área de exploração aqui, mais ou menos, onde eu estou com o cursor do mouse, é relativamente próxima a países que fazem fronteira aqui ao norte do Brasil, como o Suriname, a Guiana, a própria Guiana Francesa, que é um território da França. E aí o IBAMA argumenta, e o Ministério Público Federal concorda com o IBAMA nesse aspecto, que esses países vizinhos precisariam ser consultados. Deveria haver um debate mais amplo, que deveria incluir esses países vizinhos, para decidir conjuntamente, ou pelo menos, se a decisão não fosse conjunta, a decisão deveria levar em conta a opinião desses países vizinhos, que poderiam, logicamente, ser afetados por problemas ligados a essa exploração. Beleza? Então, perceba o que eu fiz aqui. Ó. Eu te mostrei argumentos de um lado e de outro, defendendo ou sendo contrário à exploração de petróleo nessa região. Logicamente que os dois lados trazem argumentos muito bem fundamentados. Mas a reflexão que eu quero que você faça comigo é a seguinte. Dá uma olhada nessa manchete aqui. Ó. OPEP, que reúne os principais países, né, a organização que reúne os principais países que produzem petróleo no mundo. Olha o que a OPEP diz. A OPEP passa a ver platô, ou seja, pico, na demanda por petróleo ao final da década de 2030. Galera, o mundo caminha, no futuro breve, para uma menor dependência de petróleo. Ainda está em ascensão, certo? O consumo de petróleo ainda cresce, mas a uma velocidade cada vez menor. E a OPEP já afirma que a década seguinte, a década de 30, representará o pico desse consumo de petróleo. Aí eu questiono o seguinte: se o mundo caminha no futuro breve para reduzir o consumo petrolífero, será que há necessidade de abrir novas fronteiras de exploração petrolífera no planeta? Ainda mais em uma região muito frágil, sensível ambientalmente, como é a região amazônica? É um questionamento que eu lanço aqui para vocês. Inclusive, quero que vocês comentem aí o que vocês acham disso. Acompanhe outras manchetes que separei. Ó. Energia renovável supera combustíveis fósseis pela primeira vez na Europa. Manchete de janeiro de 2021. Ou seja, isso aqui confirma isso aqui. Tá entendendo? A Europa já vem adiantada, inclusive, né, nesse processo de transição energética, de consumir cada vez menos energia oriunda de fontes fósseis não renováveis para uma matriz energética que se baseie na energia renovável, principalmente energia limpa, como energia solar, energia eólica. Olha essa outra. União Europeia aprova proibição contra veículos novos movidos a combustíveis fósseis a partir de 2035. Galera, automóveis elétricos é o futuro. Cada vez mais montadoras vêm investindo no desenvolvimento de automóveis elétricos. E então seria um contrassenso abrir essas novas frentes de exploração petrolífera, sobretudo no que se refere à questão do meio ambiente. E aí, falando do Brasil especificamente,
O Brasil é um país que quer ser protagonista na geopolítica mundial. E esse protagonismo do Brasil, esse eventual protagonismo do Brasil no cenário mundial, seria conquistado baseado em quê? Baseado nisso aqui, ó. Preservação do meio ambiente. Olha a manchete. Preservação ambiental é ativo econômico para o Brasil, afirmam debatedores. Ou seja, galera, qual que é o principal argumento que o Brasil tem, ou que o Brasil pode ter, para se colocar como um protagonista nas relações geopolíticas internacionais? A questão do meio ambiente. Ou seja, o Brasil chega para o mundo e diz o seguinte, olha só, estamos vivendo mudanças climáticas, estamos vivendo um momento aí de profundas transformações ambientais que precisam ser contidas. Eu, Brasil, sou um ator importante nessas questões que envolvem o meio ambiente, porque eu preservo o meio ambiente. O Brasil, para usar esse argumento, ele tem o quê? Que dar o exemplo. Será que explorar petróleo na região amazônica é dar esse exemplo para o mundo? É um questionamento que eu deixo para vocês e que eu quero aí instigá-los a refletir sobre. Entendeu a lógica? Entendeu a ideia? Espero que você tenha gostado da reflexão. Você não precisa necessariamente concordar comigo. A ideia é simplesmente trazer aqui esse aspecto para o debate. Valeu? Curta, comente. Se gosta do canal, se acompanha, contribua também. Vou deixar aí na descrição os dados para você contribuir com o canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve. Valeu!